Salmo 126, versículo de número 4, que diz assim: Restaura, ó Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Nequebe. Tem outra versão que diz desta maneira: Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Nequebe. Podeis assentar, irmãos. Este salmo, ele foi escrito, e os seus 3 primeiros versículos, ele retrata do passado, para nós entendermos o que estava acontecendo. Nós precisamos voltar um pouquinho lá para trás, aonde o povo de Israel, ele tinha sido levado cativo, mas o cativeiro para o povo de Israel, ele não chega assim do nada, ele não chega de surpresa, porque Deus, ele não faz nada antes de revelar para os seus pequeninos. Tudo o que acontece na nossa vida, irmãos, primeiro vem os sintomas. Não acontece assim, do nada. O povo de Israel, eles foram avisados, através da palavra de Deus, através dos seus profetas. Deus enviava os seus profetas, a uns eles prendiam, a outros eles açoitavam. Os profetas eram de certa maneira desacreditados naquilo que eles estavam falando, passavam por mentirosos, por transmitir a verdade de Deus. E mediante toda aquela dureza de coração, veio as consequências. Na nossa vida cotidiana não é diferente, irmãos. Nada acontece na nossa vida sem que antes nós venhamos ser alertados, sem que antes Deus nos avise daquilo que está por vir. Deus ele avisa, irmão. Deus ele fala para nós nos prepararmos. Efésios 6:10 fala para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que nós venhamos poder resistir os dias maus. Ou seja, nós temos que estar preparados para aquilo que há de vir, para que quando aquilo vier, nós venhamos estar revestidos, nós venhamos estar preparados para enfrentar o gigante. E quantas vezes as pessoas não estão preparadas para enfrentar as lutas, não estão preparados para enfrentar o inimigo. Deus, irmãos, ele nos dá confiança para enfrentar o inimigo, ele nos dá força para enfrentar as lutas, ele nos dá sabedoria para passar por tudo e por todas as coisas, ele nos dá estratégia, ele nos dá sonhos, ele nos dá revelação de como devemos proceder nas coisas que porventura vai vir sobre a nossa vida. Quando estamos aos seus pés, quando estamos ouvindo a palavra, quando estamos prestando atenção nos ensinamentos do Senhor. O povo de Israel, ele foi avisado, o povo de Israel, ele foi alertado, mas a dureza de coração era tanta, trazendo para as nossas vidas nos dias de hoje. Nós temos o nosso compromisso com Deus, irmãos. Nós temos a nossa responsabilidade com Deus. Naqueles dias, a responsabilidade que eles tinham com Deus tinha sido deixado para trás. O compromisso que eles tinham com Deus também tinha sido deixado para trás. Os levitas, os profetas, os sacerdotes estavam trilhando os seus caminhos à vontade, fazendo tudo que Deus não se agradara que eles fizessem.
Começaram até a desacreditar que Deus poderia usar um homem para transmitir a sua palavra, sendo eles homem de Deus. E muitas vezes nós também endurecemos o nosso coração quando ouvimos a palavra de Deus, quando ouvimos uma mensagem que confronta a nossa vida, confronta as atitudes a qual nós estamos tomando. E às vezes até murmuramos e dizemos, não, isso aí é do homem. Mas a palavra que sai das nossas bocas, quando estamos falando da palavra de Deus, não é nossa, a palavra é de Deus. A palavra é de Deus, não é nossa. Se ela está nos confrontando, se a carapuça está servindo, é melhor nós pensarmos. É melhor nós refletirmos, é melhor nós olharmos para nós mesmos, para não sermos pegos nas ações do inimigo, porque vai existir ações do inimigo a seu respeito. O inimigo, ele vai investir contra a sua vida, ele vai investir contra a sua casa, ele vai investir contra o seu lar, ele vai investir contra a sua saúde, ele vai investir contra a sua situação financeira. O inimigo, ele vai investir. E nós precisamos estar preparados para enfrentar isto. Nós precisamos estar revestidos para enfrentar isso. Mas às vezes queremos viver ao nosso bel prazer. Às vezes queremos viver para agradar a nós mesmos e não a Deus. E não é esse o objetivo. O objetivo que é a minha vida e a sua vida é tudo para a glória de Deus. É tudo através de Deus. É tudo para Deus. E quando isso nós praticamos, as demais coisas Ele vai cuidar. Ele vai cuidar de todas as áreas da sua vida. As áreas que estão em luta, as lutas Ele vai vencer, ou vai te dar força para vencer. Aquilo que estiver de empecilho, as muralhas que estiver impedindo você de passar, elas vão ser derrubadas. Deus vai derrubar por você. Porque isto é para a glória dEle. Vivemos para a glória do Senhor, não para a nossa própria glória. Vivemos para que o nome de Deus seja engrandecido, não para que nós venhamos ser engrandecidos. Muitas vezes queremos engrandecer a nós mesmos, muitas vezes queremos nós receber aquilo que é de Deus. E é para Deus. E o povo de Israel, mediante as suas atitudes, eles foram levados cativos, foram tirados da sua terra, foram tirados de Jerusalém, foram tirados do seu povo, foram tirados as suas adorações, embora eles já não estivessem mais adorando de todo o coração, como muitas vezes acontece conosco. Não é toda vez que a gente vem para a igreja que a gente adora de todo o coração, mas a gente tem o costume de vir para a igreja. A gente acha que vindo para a igreja vai ser o suficiente. Mas o que Deus quer é uma adoração sincera, o que Deus quer é uma adoração pura, o que Deus quer é que quando você entra na sua casa, na sua presença, você se derrame sobre Ele, você abra o seu coração para Ele e fala: Senhor, eu estou aqui nesta noite, eu quero ser tocado por Ti, pelo Teu Espírito, pela Tua presença. Não basta apenas estar aqui na igreja, não basta apenas cultuar, pois eles tinham o costume, eles se apresentavam, eles faziam os seus ritos. Mas, de qualquer maneira,
Deus já não estava aceitando mais os seus sacrifícios. Deus já não estava aceitando mais a maneira a qual eles estavam se comportando, a maneira a qual eles estavam servindo. E isso fez com que eles fossem levados cativos. Isso fez com que eles perdessem tudo. Saíssem da sua terra, foram levados por uma terra estranha. Salmo 137 diz até uma parte penosa. Nós estamos lendo o Salmo 126, a qual eles foram levados de volta, mas eles estavam lembrando do passado. Salmo 137 fala da situação a qual eles ficaram, porque ser levado cativo, você está passando por algo que está te fazendo sofrer, que está te acorrentando, está acorrentando a sua felicidade, está acorrentando os seus projetos, você já não consegue mais decidir por si próprio, porque você está acorrentado ou preso a uma situação. Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Jerusalém. Nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas harpas. As harpas eram instrumentos de culto, de adoração. E eles penduraram. Eles deixaram de cantar. Eles deixaram de louvar. Porque louvar a Deus, quando está tudo bem, irmãos, é fácil. Agora, louvar a Deus e ficar na presença de Deus, em terra estranha, igual eles estavam, aí que é difícil. Eles acharam mais fácil pendurar as suas harpas. Eles acharam mais fácil desistir de tudo. Eles acharam mais fácil deixar ser levado pela situação, porque muitas vezes nós nos conformamos com a situação que estamos e deixamos os dias passar, sem fazer um reconhecimento, sem perguntar um porquê. Por que eu estou passando por isso? Por que me sobreveio isso? Isso me sobreveio repentinamente? O que está acontecendo? A Bíblia nos fala, lá em 1 Coríntios 11, 23 em diante, lá para o 26, fala para o homem analisar a si mesmo. Mas, às vezes é mais fácil desistir, às vezes é mais fácil pendurar a chuteira, às vezes é mais fácil abandonar o que Deus te deu, o que Deus colocou nas tuas mãos, e viver de lembrança das coisas que Deus fez. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que fez ontem, Ele faz hoje também. O mesmo Deus de maravilhas do passado, é o Deus de maravilhas do presente, é o Deus que faz maravilhas ainda hoje. Se nós olharmos para Ele, aquilo que faltou para o povo de Israel, e muitas vezes falta na nossa vida, é olharmos para Deus e falar: Senhor, se algo eu fiz a Ti que não foi agradável, no caso do povo de Israel, eles cometeram muitas abominações, e muitas vezes nós cometemos muitas coisas erradas, e as coisas param, as coisas começam a enrolar, as coisas começam a não dar certo. Os sinais não acontecem. As bênçãos ficam retidas. Sobrevém a maldição, sobrevém as consequências daquilo que foi praticado. Aí eles desistiram. Em vez de olhar para si mesmo e pedir perdão, não tem menção, irmãos,
de arrependimento no povo de Israel. Eles se lembravam do templo. Templo do Senhor, mas não se lembravam de Deus. Eles se lembravam da glória antiga, de como Jerusalém era, com toda a sua formosura, mas não se lembravam dos erros praticados, das coisas a qual eles tinham se distanciado de Deus. Eles estavam vivendo no passado, mas não estavam olhando para o presente, para o Deus que fez aquelas maravilhas no passado, que era o mesmo Deus que poderia fazer tudo de novo. E as coisas lhe sobrevieram. Eles penduraram as suas harpas. O sorriso saiu do seu rosto, porque isso acontece. Acontece na vida do ser humano, de o prazer dele sorrir, o prazer dele louvar, às vezes vai embora, devido às circunstâncias, devido à dureza da vida, porque a vida, ela não é fácil, irmãos. A vida, ela se torna mais fácil quando nós temos Deus na nossa vida, quando Deus está na nossa frente, que Ele nos ajuda a enfrentar as adversidades, que Ele nos ajuda a enfrentar as coisas que sobrevêm para nós lutarmos, porque o objetivo de Deus é usar você. Quando você vence, Deus vence. Quando o povo de Israel aqui foi levado cativo, doeu no coração de Deus ver o seu povo, o povo escolhido, está passando por uma situação daquela, por causa de rebeldia. Pensa que Deus se alegra? A Bíblia fala que Deus, Ele não se alegra com as coisas que acontecem na vida do ímpio. Deus, Ele não se alegra. Deus, Ele fica triste. O Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos, ou seja, Ele chora por causa da nossa dureza de coração, por causa das coisas, às vezes, que nós praticamos, que sobrevém sobre a nossa vida uma consequência, uma tristeza na alma. Tristeza essa, irmãos, que nós temos que reconhecer. O que está acontecendo? Por que não sobreveio isso? Faltava arrependimento no meio do povo de Israel. Faltava reconhecimento. Deus, Ele está sempre disposto a ouvir um coração sincero. Deus, Ele está sempre pronto a ouvir um coração quebrantado. Ele está sempre disposto, irmãos. Quando nos lançamos aos pés do Senhor, Ele ouve. Ele ouve oração. Israel estava desolado. O profeta Jeremias chegou a dizer que mais foi o sofrimento daqueles que morreram de fome do que daqueles que morreram à espada no cerco de Jerusalém. As famílias comiam os seus filhos por causa da fome, por causa do cerco. Jerusalém estava cercada, ninguém entrava, ninguém saía. O dia do juízo chegou, trazendo isso para os dias de hoje, para as nossas vidas. Irmãos, de Deus não se zomba e com Deus ninguém se brinca. O dia do juízo há de chegar. Devemos estar, irmãos,
apercebido. Não podemos nos deixar ser levado pelas circunstâncias que vêm sobre a nossa vida. Tudo que o inimigo quer é que você caia. Tudo que o inimigo quer é provocar um cerco na sua vida, a qual você olha dos 4 lados, certo? E não vê saída de nenhum lado. O que resta para você é só o desastre, é só a desilusão, é só a derrota. É isso que o inimigo quer que você pense, irmãos. O inimigo quer que você esqueça que Deus, Ele tem poder. O inimigo quer que você esqueça que Deus, Ele pode tudo e todas as coisas. O inimigo quer que você esqueça que Deus é um Deus que perdoa quando nos lançamos aos seus pés. O inimigo quer que a pessoa esqueça dos planos e das promessas que Deus fez na sua vida. Israel esqueceu dos planos de Deus. E mediante a isso foram levados cativos. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de compaixão. E o dia, conforme a palavra de Deus, que foi dita através de Daniel, que foi dita através de Jeremias, os 70 anos se passaram de cativeiro. Nada dura para sempre, irmãos, nada dura para sempre. Os 70 anos se passaram. Versículos 2 e 3 diz assim: então a nossa boca, do Salmo 126, então a nossa boca se encheu de riso. As harpas que eles viam pendurados, o sorriso que havia se afastado do rosto deles, agora, através do poder de Deus, Deus toca no coração de um rei, certo? E aquele rei manda soltar e manda o seu povo de volta a reconstruir a casa do Senhor, manda para lá, certo? Então, quando eles ouviram isso, eles falaram assim: meu Deus do céu, nós estamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de cânticos e alegria. Agora Deus colocou novamente o sorriso no rosto do seu povo, que é o que Deus quer fazer na nossa vida, é que nós venhamos a se alegrar, que nós venhamos novamente voltar a cantar, voltar a fazer a sua obra, voltar a fazer aquilo a qual Ele nos designou para fazer, e jamais, irmãos, jamais permitir que o inimigo coloque um cerco na nossa vida. A vida é cheia de problemas, mas cada problema que você passar na sua vida, irmãos, que você olhar para um lado, olhar para outro e você se vê num cerco, lembre que Deus tem poder de derrubar esse cerco. Lembre-se que Deus tem todo o poder. O inimigo, ele só coloca o cerco, mas ele espera a atitude do cristão. Deus espera a atitude do cristão para que esse cerco seja derrubado. Precisamos tomar uma atitude, irmãos, para que as algemas venham ser quebradas, para que os cercos que estão na nossa vida venham a ser derrubados, para que as muralhas que estão na nossa vida, em várias áreas da nossa vida, venham a ser derrubadas. Deus espera só você tomar uma atitude. E que atitude é essa, irmãos? Clamor, irmãos. Restaura a nossa sorte, como as torrentes do Nequebe. É só isso que Deus quer ouvir de você, clamor. Quando a igreja clama, quando a igreja ora, quando a igreja busca, as coisas acontecem.
Deus, Ele faz milagre. Ouvi um certo testemunho de um pastor que ele tinha o seguinte pensamento, e esse sentimento, e esse pensamento eu quero que você pegue para você, irmãos, certo? Que nós venhamos pegar para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa igreja, que é mais importante, irmãos, é mais importante você, ou a igreja, ou a casa, ou a família, aprender a orar, do que qualquer outra coisa. Na igreja é mais importante o cristão aprender a orar do que a louvar, do que a pregar. É mais importante ele aprender a orar. É mais importante ele aprender a clamar. É mais importante ele aprender a chorar aos pés do Senhor, porque quando ele for exercer o seu ministério de pregação, ela não vai estar estéril. Não adianta a pessoa ser um grande pregador se não tem oração, se torna uma coisa estéril. Não adianta a pessoa louvar bonito, se não tiver oração, se torna um louvor estéril. Não entra no coração, não salva a vida, não transforma a vida. Porque a oração e o clamor, quem faz a diferença em todas as áreas da nossa vida, irmão. Aprenda a orar para o seu trabalho vai ser abençoado. Aprenda a orar pela sua família, a sua família vai ser abençoada. Aprenda a orar na igreja e o seu ministério vai ser abençoado. Com 2 minutos ou 3 minutos que uma pessoa está pregando ou louvando, eu já sei se tem oração, irmão. Está faltando oração. Está faltando oração, irmãos. É a oração que quebra o cerco. Está faltando lágrima. Está faltando lágrima. Certo pastor testemunhou que os missionários a qual ele enviara para certo lugar, enviaram uma mensagem para ele dizendo: pastor, nos manda de volta que o campo aqui é muito difícil, o povo aqui tem o seu coração muito endurecido, e ninguém quer saber de Jesus. Aí o pastor manda uma resposta para eles: vocês já experimentaram chorar? E eles ouviram eles ouviram o conselho do pastor e começaram a chorar, irmãos. Chorar pelas almas, chorar nos cultos, chorar pelas vidas. E aquele pastor testifica que Deus derramou um reavivamento tão grande, que muitas e muitas almas foram edificadas através do choro. Está faltando choro. Não se chora mais na igreja, irmãos. Não se chora. As pessoas chegam na igreja, sentam, às vezes nem oram, não tira nem sequer 5 minutos para orar ao Senhor e para clamar ao Senhor. Vai exercer seu ministério sem primeiro entrar na presença de Deus. Fica um ministério gelado, irmãos. Está faltando reverência, está faltando temor, está faltando sinceridade no ministério a qual pratica. A lágrima é muito importante. Nós chorarmos aos pés de Jesus por uma causa, por uma situação,
ou até pelo próprio ministério, ou pelas almas. Vidas estão perecendo por falta de lágrimas. Vidas estão morrendo porque a igreja não está mais como outrora. Não está mais chorando por almas, não tem mais sede de almas. Não tem, irmãos. A oração e o choro muda as situações. Outro pastor testificou. Tinha uma filha. E por sinal essa filha acompanhava o ministério do pai. Mas no decorrer dos dias se envolveu com as coisas do mundo, porque o mundo ele oferece tantas coisas que às vezes a pessoa se envolve com ele e fica como que se estivesse num cerco. E essa jovem não conseguia mais sair desse cerco e se tornou uma pessoa muito rebelde. Muito rebelde, muito rebelde. As pessoas começaram a dizer para aquele pai: desista da sua filha. Sua filha não tem mais jeito. Esqueça dela. E ele no seu coração falava ao Senhor: Senhor, como que eu vou desistir da minha filha? Como eu vou desistir do fruto que tu me destes? E naquela noite ele foi numa vigília. E estando ele na vigília, uma senhora se levantou e disse assim: pastor, eu sinto que a igreja nunca chorou pela sua filha, que a igreja nunca orou verdadeiramente para a sua filha. E ali eles deram as mãos e começaram a orar e a chorar por aquela jovem. E a vigília se acabou e aquele pastor foi-se embora. Chegando em casa, ele disse para a esposa tudo o que aconteceu e disse: minha esposa, se tudo o que aconteceu na vigília for verdade, nesta noite Deus libertou a nossa filha. 2 dias depois, a filha entrou desesperada dentro de casa, procurando o pai. A mãe abriu a porta e ela perguntou: onde está o pai? Onde está o pai? E levaram ela até o pai. Ela chegou para o pai dela e falou assim: pai, o que aconteceu há 2 dias atrás? Que me bateu no meu coração um sentimento tão grande de arrependimento, que naquela mesma hora eu me reconciliei com Deus. Está faltando, irmãos, oração. Está faltando lágrimas. As lágrimas que nós derramamos, a Bíblia fala que ela é guardada num odre. Nenhuma lágrima do cristão, ela é perdida. As lágrimas que nós derramamos são guardadas, são depositadas num odre. A igreja precisa voltar como outrora. Aqui quando ele falou, restaura a nossa sorte como as correntes do Nequebe. O Nequebe é o maior deserto da Judéia, cheio de montes, vales, pedras, cascalhos, areia, um lugar sem vida. Um lugar sem vida. E ele comparou Jerusalém como um lugar sem vida, porque eles voltaram para Jerusalém, mas Jerusalém estava em ruínas, porque muitas vezes quando nós caímos em si, encontramos, certo, as coisas tudo fora do lugar, em ruína, e aqui ele começou a clamar: Senhor, restaura a nossa sorte. E o Nequebe, quando chega no período de chuva, águas descem das montanhas, molham as areias, molha todo aquele lugar e vai deixando um rastro de vida
E aquilo que era seco começa a florescer e começa a frutificar. Trazendo isso para nós, irmãos. Tem tantas coisas que estão secas na nossa vida, que precisam florescer, que precisam frutificar. E Deus nesta noite quer derramar chuva, para que as áreas que estão secas venham florescer, para as áreas que estão infrutíferas venham dar fruto, para que as áreas que estão em cerco, que estão desolado, que estão infértil, porque tem áreas da nossa vida que às vezes está infértil. E ela precisa ser molhada com a água viva, com a água que desce do céu, com a água que vem do Espírito de Deus, para florescer, irmãos, para começar a dar fruto. Não podemos permitir que o inimigo venha tornar partes da nossa vida infrutífero. Não, irmãos. Comece a chorar. Comece a clamar por aquela parte que está infértil, por aquela parte que não está, certo, do jeito que você gostaria que estivesse, por aquela parte que não está dando fruto, por aquela parte que está seca. Comece a chorar nesse sentido. Fala assim: Senhor, restaura a minha sorte, como as torrentes do Nequebe. O Nequebe era seco, mas quando chegava o inverno, descia as águas. Daqui a pouco estava tudo florescendo, estava tudo dando fruto. Quando Deus entra na nossa vida, quando Deus entra numa situação, quando o Espírito de Deus começa a trabalhar sobre algo, o que é seco, irmãos, o que é infértil, começa a florescer. Não podemos aceitar em nossa vida, irmãos. Tem uma passagem que eu medito nela, e que isso não venha acontecer na sua vida, que é a parte de Ruth. Noemi, seu esposo, seus filhos, sua filha, seus 2 filhos, veio uma crise no país. Veio uma crise em Belém. Belém quer dizer casa do pão. Veio uma crise naquele lugar e a casa do pão ficou sem pão. E ela teve que sair para outro lugar para poder achar alimento. Pois em Belém só tinha migalhas. Eu vou tipificar, irmãos. A nossa vida, o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa igreja, o lugar a qual nós congregamos, precisa ter pão, irmãos. Precisa ter pão. Muitas vezes, não temos pão para dar. Muitas vezes, em vez de dar pão, estamos dando migalha. E as pessoas não estão se saciando. E para nós podermos ter pão para dar, precisamos estar em paz com Deus, irmãos. Precisamos chamar a atenção de Deus. Precisamos chorar. Precisamos clamar de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Precisamos entender que nós somos instrumentos de Deus. Não dá para nós vivermos querendo nós administrarmos a nossa vida é administrada por Deus. Às vezes queremos aproveitar a nossa vida, às vezes esquecemos do compromisso que temos com Deus e o fazemos às vezes relaxadamente. Aí é onde falta pão na casa do pão. Você precisa ter pão para dar, irmãos.
você precisa alimentar, você precisa saciar, porque senão as vidas saem e vai procurar pão em outro lugar, sai e vai procurar pão em Moabe, sai e vai saciar lá, vai se saciar lá no mundo, porque na casa do pão não tem pão, na casa de Deus não tem pão para dar. Precisa choro, irmãos. Precisamos mergulhar aos pés do Senhor, para que as vidas, ao entrar nessa porta, encontrem pão. Vocês, irmãos, vocês, a igreja, é quem distribui o pão, para que vidas sejam saciadas. E quando não há lágrima, quando não há choro, quando não há clamor, só tem farelo, irmão. Só tem farelo. As pessoas não se alimentam, as pessoas saem com fome da casa do Senhor, da casa do pão. Precisamos tomar isso como se um corpo, irmão, porque a Bíblia fala que nós somos um corpo. O corpo precisa chorar, o corpo precisa clamar, o corpo precisa se lançar aos pés do Senhor. O corpo precisa sentir a fome do próximo, a fome do mundo. O mundo está gemendo, o mundo está faminto e não tem pão na casa do pão. Como é que pode ser um negócio desse, irmãos? As igrejas estão cada vez mais frias, porque falta clamor, falta compromisso com a oração, falta compromisso, falta sentimento verdadeiro pelas almas por vida. O salmista ainda diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. A pessoa quer levar a semente, mas não quer chorar para lidar com almas, para lidar com vidas. Precisa ver o clamor, precisa ver o choro, precisa ver o verdadeiro sentimento, não algo da boca para fora, irmãos. Precisamos andar e chorar, porque aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará trazendo os seus molhos, voltará trazendo almas, voltará trazendo vidas, voltará trazendo pessoas que se entregam a Deus. Deus, Ele quer usar a sua vida. Deus Ele quer distribuir. Ele quer que o pão que representa eu, que representa você, venha alimentar almas. Não pode faltar pão na casa do pão, irmãos. Vamos nos pôr de pé. E vamos fazer igual o salmista, irmãos. Vamos pedir para Deus restaurar a nossa sorte, restaurar aquilo que está infrutífero, restaurar aquilo que não está florescendo. Oremos ao Senhor.